Olá pessoal, estamos de volta aqui em Café com AC Minutos de Saber, aqui na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, sala 304. Você quer gravar o seu vídeo de sucesso? Vem pra cá, converse com a gente, agende o seu horário aqui com o JB pelo telefone 11 99336 7001, estúdio Osasco 304. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos para a nossa vinheta de abertura. Olá pessoal, estamos de volta aqui no estúdio 304 com Café com AC Minutos de Saber, o nosso convidado, né, dando o segundo episódio, né, com Osmar Miranda, falando aqui sobre administração de conflitos e gestão de pessoas. Oi Osmar, tudo bem? Opa, tranquilo. De volta aqui conosco, hein? Graças a Deus. Que alegria sem fim, né? Verdade. Então batemos um papo gostoso no último episódio, né? Com dicas bacanas. Às vezes a gente para pensar assim, conflito, administração de conflito, como tá gerenciando pessoas, né? Então as pessoas talvez achem isso uma coisa, essa coisa é tão corriqueira, vou perder tempo com isso, mas eu penso assim, que se a gente tivesse um planejamento melhor nesse sentido, muitas empresas ganhariam muito mais tempo, produziriam muito mais e com certeza as coisas fluiriam com mais facilidade, com mais alegria, com mais felicidade. Estou vivendo uma utopia ou não? Um sonho? Não. O conflito ele é necessário, mas as pessoas não precisam fazer disso um campo de batalha, né? E para isso saber administrar e conduzir é o resultado. Chama para conversa, vem comigo, né? Vem comigo, exatamente. Olha no meu olho e vamos olha nos olhos, né? E vamos entender o que está acontecendo, Exato. E às vezes eu penso assim que gerentes, grandes administradores, às vezes tem um pouco de psicólogo também, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Eu fico pensando, você que trabalha no ramo da construção civil, nossa, deve ser o poder da criação lá. São pessoas diferentes, cultura diferente, um poder, uma escolaridade diferente, e isso às vezes as pessoas se menosprezam. E não é verdade, né? Você tem pessoas muito inteligentes e às vezes não sabem se expressar. E dar essa oportunidade para se conversar e tentar abrir um canal de comunicação é importantíssimo para que isso ocorra e flua bem, né? Isso vai de encontro, assim, como você falou, pessoas diferentes, né? Com culturas diferentes. Aí eu faço uma pergunta para você. Somos diferentes em pensamentos e atos, e cada pessoa com sua formação acadêmica, né? Como lidar com indivíduos que tem percepções e valores diferentes no mundo corporativo, onde o engenheiro conflita com a equipe administrativa, a equipe de vendas com o pessoal de produção. Os mais jovens querem apresentar a inovação e os mais antigos protegem o tradicional. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Vamos, isso é natural, né? A gente vê que nesse mundo corporativo, nas empresas, a gente tem pessoas com idade ou com muito tempo de carreira e se julgam conhecedor e muitas vezes resistem à mudança. Agora, o jovem, por sua vez, muitas vezes eles querem inovação, querem se destacar, querem levar aquilo que estudou. E para isso haver uma fluidez, é preciso uma abertura de ambas as partes. Então, a pessoa que já tem um certo tempo naquela empresa, ela tem que entender que ela não é velha o suficiente para estar fechada para o novo, assim também como o novo pode descartar os frutos que aquela coisa antiga ou o sistema antigo já gerou. Então, tem muita coisa que a gente tem que aproveitar e tem que usufruir, que já foi discutido, já foi conversado, mas a mudança também com prudência. Porque para que todos absorvam essa novidade, senão vai haver, de novo, não só o conflito em si, o novo e o velho, mas de toda a organização. Porque um crescimento desordenado, de novo, vai gerar um novo clima de conflitos entre os grupos. Então, é preciso essa abertura.
E aí você vai ter exatamente também essa parte cultural. Imagine você dentro de uma organização, você não tem só o velho e o novo se discutindo para essas mudanças, mas você tem toda uma cadeia produtiva que está para baixo. E ali eles têm culturas, valores, e se isso não for bem passado, bem conversado, bem dialogado, você não vai ter uma equipe conjunta. E aí, então, você não tem uma equipe. Você tem pessoas trabalhando com resultados conflitantes e resultados não desejados, né? É isso que é o problema. Isso aí me faz lembrar também uma vez que eu trabalhei numa empresa metalúrgica, né? Tô contando um pouquinho da minha história também. Sim, aqui, né? Bom. Antes dessa criatura chegar aqui, né? No vídeo, né? Muita coisa rolou lá atrás, né, gente? São muitos anos aí. São 65 anos aqui nas costas, né? E aí eu trabalhava nessa empresa e foi uma novidade para mim no mercado, né? Uma empresa metalúrgica, enfim. E vou trabalhar no setor administrativo. E aí eu senti a grande problemática, a grande dificuldade da comunicação daquele que era chão de fábrica com aquele que era a pessoa que estava lá na administração, que andava com o sapatinho brilhando, com a roupinha bem passada, né? E eu perguntava para um colega de trabalho, fulano, diga para mim, essa máquina aqui que ela faz? Antônio, não sei, ela produz ferro, sei lá, cabo de aço. Mas como que é feito? Não, isso aí quem sabe é o pessoal lá, nós somos do administrativo. Eu falei, mas você nunca foi lá? Não, eu vou lá pegar a documentação, mas eu não vou para saber como que produz o negócio exatamente, né? Aí eu saía com ele, a gente saía 7 horas, ia num setor, chegava lá no setor e falava, qual foi a produção? Foi tanto. Teve alguma máquina que estava em manutenção? Teve. Tá bom. Tá bom, bacana. Pegava a documentação, naquela época não era nada computadorizado, tudo na mão mesmo, né? Uhum. Aí a gente voltava pro setor e, puxa, esqueci de pegar a assinatura do chefe do setor. Voltava lá no setor. Aí chegava lá, puxa, Antônio, caramba, a conta de produção aqui não bateu, cara, vou ter que voltar lá de novo. Aí eu fiquei olhando aquele negócio, né? Eu falei, cada hora acontecia uma coisa. Aí um dia eu cheguei para ele, cara, o que é esse negócio aqui, fieira aqui? Porque trabalhava com cabo de aço, né? O que é alma? Ele não sei, então isso aí é, sei lá, a gente não precisa saber disso, né? E aí eu falo assim, como é importante você se envolver. Então, você que está nos vendo aqui, é uma dica, se envolva com o seu trabalho. Né? Quanto mais você conhecer do seu trabalho, entender do que o outro setor faz, menos conflito você vai ter, né? E aí eu fui entendendo, cheguei para o meu chefe e falei assim, fulano, eu queria conhecer melhor essa fábrica, como que produz as coisas, como que acontecem as coisas aqui dentro, né? Ele falou, você quer mesmo? Eu quero. Então tá bom, pega lá um capacete e vamos andar. O óculos, a bota e protetor auricular e vamos andar pela fábrica. E fiquei vários dias visitando e fiz uma apostila, né? Conhecendo né? Cada setor. Sistema. Exatamente, eu era do setor administrativo. E aí a minha bota, e claro, não era uma bota cheia de graxa, era uma bota que estava toda brilhosa. E o pessoal lá do setor, lá do chão de fábrica, chegou o garotinho lá do administrativo. Acabamos fazendo uma amizade com o pessoal, né? E foi tão bacana, porque eu conheci cada processo, cada procedimento lá dentro. Cara. Isso super importante. Aliás, existem empresas que, ao iniciar no trabalho, o pessoal vai entender toda essa cadeia produtiva. Como funciona a máquina? Ele pode não entrar com detalhes, mas é tão importante que ele saiba que existe um time enorme para que aquele resultado seja feito, né? É um conjunto de ideias, de planejamento, de esforço, que se uma engrenagem não estiver legal, vai comprometer todo mundo, né? Nada funciona. Nada. E, cara, foram ali semanas de estudo, levei um negócio a sério mesmo, sabe? Foi tão bacana, Osmar. E aí, conhecendo todo aquele trabalho, e eu falava pro meu chefe assim, fulano, eu sinto que se eu souber o que acontece em cada setor, o meu trabalho aqui no administrativo, ele vai fluir melhor. E fluir de um tal jeito que eu criei uma metodologia de trabalho. Então, esse meu colega, ele saía para um setor, voltava para a base,
vamos dizer assim, no escritório. Sim. Aí percebia que tinha uma coisa errada, voltava no setor de novo, aí ligava, voltava lá de novo. E aí a minha ideia era o seguinte: vamos esgotar todas as possibilidades. Tudo que eu puder perguntar, eu vou perguntar para ele. Tudo que a gente tiver que somar, vamos somar naquela hora. E aí fazia todo esse trabalho junto com esse pessoal, os mestres lá e as chefias, e criei um procedimento de trabalho para mim. Então eu saía às 7h30 da manhã, eu ia para um lado da empresa e esse meu amigo ia para o outro lado. Eu voltava às 9 horas, ou seja, 1h30 depois, né? 1h30, 2 horas depois. Aí quando um dia ele chegou para mim e falou assim: Antônio, você vai acabar sendo mandado embora. Você some aqui, o que está acontecendo, Antônio? Fica tranquilo que eu vou resolver a questão do trabalho aqui. Então eu chegava às 9 horas, e aí para quem não conhece, naquela época a gente não digitava o material, não lançava em computador, não tinha planilhas de Excel, a gente datilografava. Depois você pesquisa aí no seu celular. O que é datilografia, né? O que é datilografia? Tudo bem, Michele Said? Você sabe o que é isso? No tecladinho, entendeu? E aí, datilografava, em 30 minutos eu fazia 6 cópias carbonadas, né? Pesquisa depois também o que é papel carbono, tá, gente? Pra quem não sabe, né? E aí, em meia hora eu terminava o meu trabalho, e aí falava, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha que ajudar ele a fazer o trabalho dele também, né? Então, assim, foi um momento de conhecimento. Então, acho que a grande dica também, né? Procura conhecer o seu trabalho. Você conhecendo o seu trabalho, conflito vai ser menor. Concorda comigo? Com certeza. Vou para uma próxima pergunta aqui. Vamos lá. O conflito é uma condição humana, não é verdade? Com certeza. Você concorda que, mesmo ele bem administrado, ele pode gerar várias oportunidades e oportunidades de sucesso? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. O conflito, as oportunidades que a gente tem é se autoconhecer. Além de se autoconhecer, ele gera justamente um crescimento pessoal, um crescimento no nosso aprendizado e na organização. Então, o sentimento quando você cresce, quando você melhora, é de satisfação. E essa satisfação é alguma coisa que é imensurável. Você produz melhor, você flui melhor. E quem ganha é o todo, né? Toda a organização ganha com isso. E quando eu digo organização, volto a dizer, a gente não está dizendo só no método empresarial, mas família, né? Se você tem você está aberto para este crescimento, todos têm a ganhar. É a pessoa e todo o grupo. E isso é motivador, porque isso gera que os outros também cresçam, né? É gostoso. É legal, né? O negócio é encarar a situação. Exato. Então, né? Aí eu falo para você assim, no passado entendia-se que os conflitos eles deveriam ser evitados, né? E a sua presença era abominada, era desagregação, né? Como o conflito é visto pelos empresários do mundo globalizado e competitivo? Você que é empresário da área de construção pode dar um exemplo? Eles veem como isso uma oportunidade, porque muitas tecnologias, muitos conceitos e produtividade são e acontecem com os conflitos. Você veja bem, nessa competitividade entre as empresas, o que a gente tem hoje? Você tem a Volkswagen produzindo alguma coisa com bateria e, de repente, a bateria só tem que ficar ligada. Aí eles desenvolvem um carro que agora é híbrido. Você tem bateria e você tem combustível e você tem menos tempo de carregar. E aí outra vem e faz o seguinte, olha, eu tenho combustível, mas eu andando com o carro, eu gero energia e eu tenho menos tempo. Então, olha só quanta coisa. E você vê que esses empresários entenderam que um conflito é tão gratificante nas organizações que eles acabam desenvolvendo mais, criando mais e com sempre um foco. A que custo? Reduzir tempo, reduzir material, a produtividade, o maquinário, enfim, eles estão preocupados com o todo. Porque quem vai me comprar este veículo,
Se ele tiver um monte de tecnologia, mas ele ficar com um preço absurdo, ele vai ser para uma minoria. E eles estão tentando fazer isso mundial, né? Para todos os países. E esses conflitos são generosos a nível de crescimento. E eles entenderam isso, que precisa existir conflitos, mas esses conflitos precisam ser bem administrados, bem conduzidos, né, pelas organizações. Senão não tem resultado. Então tá vendo aí, pessoal? Administre o negócio, encare o negócio, não fuja do conflito, né? Eu queria até levantar uma questão aqui. A gente está vendo agora que vai ter a Fórmula 1, né? E estão entrando aqui com um novo combustível e o carro também elétrico, né? E aí a Juven, uma gama de jovens, né? Uma gama de jovens que está arrebentando no mercado do automobilismo, da Fórmula 1, né? E aí houve-se assim algumas conversinhas de bastidores dizendo que os veteranos, poxa, o jovem ele vai ter mais... Vai ter uma carta na manga a mais que nós, que já está acostumado, porque em outra fase ele já estava usando o carro elétrico, no caso, né? Ou com esse outro novo combustível, enfim. Novos desafios, né? Aí virou aquele furdunço, aquele bambambam, e depois, no final das contas, todo mundo está concordando com essa novidade do carro elétrico e o novo combustível, que parece que é caríssimo aí, mas é um passo para o desenvolvimento, um passo para o futuro no presente que a gente vive, né? E você concorda com a frase que diz que o conflito resulta em um vencedor e um perdedor? Nunca. O conflito ele tem que ser chegar a um denominador onde, como eu tinha falado anteriormente, todos ganham. Agora, quando existe um perdedor, é exatamente isso. Por mais que a gente queira que todos os conflitos sejam resolvidos, né, nem sempre são. Por quê? Porque nós temos, de novo, aquilo que a gente também já comentou. Maturidade, cultura, valores. E que muitas vezes as pessoas querem se impor as suas regras antigas. E quando você conflita com isso, é difícil você quebrar esse tabu. Então, por mais que a gente queira que todos os conflitos sejam resolvidos, na maioria eles são. O grande problema é, todos estão abertos para resolver? Para querer resolver? Porque talvez algumas pessoas que não incorporaram essas mudanças, com certeza são cartas fora do baralho, né? Não dá para continuar, porque não soma nessa situação. É igual um relacionamento. Você está namorando, você tentou ver, mas você vê que não está somando. Então, para que é o namoro? Para se autoconhecer. Quando você vê que não dá para caminhar, não dá mais para você insistir. Você insiste, você tenta, você avalia, mas você vê que é impossível, porque às vezes as pessoas são irredutíveis em querer mudar. E mudar não é um querer mudar o outro. O conflito é exatamente para isso, que ambos possam se abrir para um pensamento diferente e revisam os seus valores, né? Legal. Então, penso assim que, na realidade, nessa questão dos conflitos, né, não deveria ter perdedores. Todos deveriam ganhar, todos deveriam Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, exatamente. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí das dicas, né, que o Osmar Miranda está dando aqui pra gente, falando sobre conflitos de gestão de pessoas, que é algo que está latente no nosso dia a dia de trabalho, nas nossas relações amorosas, na nossa família, com os nossos amigos. Então, Osmar, a gente vai encerrar mais esse bloco, mais esse episódio de Café com AC, Minutos de Saber, falando sobre administração de conflitos de gestão de pessoas, mas eu quero te convidar para um próximo podcast. Tá muito legal essa conversa, tem coisa a mais aí. Vamos deixar um alô pro pessoal, uma mensagem finalizando? Bom, a mensagem é que eu também estou animado aqui com esse podcast aqui, com esse diálogo. Eu acho importante tanto para a vida corporativa como na vida pessoal. Quando eu comecei a ler novamente sobre a matéria para a gente voltar a conversar sobre isso tudo, eu vi o quanto tem a gente para
rever esses assuntos, né? É tão importante, né? Tudo é tão atual, na verdade. Tá. Parece antigo, mas ainda é atual. Então, muito obrigado, Osmar Miranda, meu grande amigo. E nos procure nas redes sociais, no Instagram café.com.ac, TikTok café.com.ac, no Facebook Café com AC. Então, Café com AC, Minutos de Saber. Dá um tchau para você, mas a gente volta no próximo episódio para falar um pouquinho mais sobre gestão de pessoas e administração de conflitos. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.